Olá, sou o Lucas, danço breakdance há 18 anos, tenho 33 anos e estou cá, manter a cultura viva. Comecei a dançar break quando tinha 15, 16, fui no secundário. Foi através de um rapaz que não está em Portugal, cá, já não está cá há bastante tempo. Ele chama-se Ozzy, ele está na Austrália e ele estava na minha turma do secundário. E como ele não falava português, ou falava português muito mal e eu era uma pessoa muito introvertida, nós sentávamos sempre juntos. E pá, começámos a ficar amigos e ele um dia perguntou: olha, queres vir treinar comigo? Eu treinar o quê? Break. Eu disse: break. Tá bem, bora. E fui, e na altura, não, na realidade ele perguntou-me se eu queria treinar popping. Daí é que veio o nome Wave. Então começámos a treinar Wave, Boogaloo. E de repente criou-se um grupo no Miratejo, na margem sul, que se chamava Anti-Gravity, que era ele e mais uns amigos. E comecei a treinar com eles, e foi aí que eu comecei a meter o popping de lado e comecei a treinar break a sério. O Ozzy não foi só uma inspiração. O Ozzy, na realidade, eu acredito que na vida tu tens pessoas que estão lá para te aportar muito, ok? E ele foi um marco muito importante, porquê? Porque se não fosse ele eu não dançava, nem sequer era a pessoa que sou hoje, porque a dança construiu muito da pessoa que eu sou hoje. Eu sou mais brincalhão, sou mais comunicativo, não tenho tantos medos, não tenho tantos receios, sou muito mais extrovertido, mesmo por causa da dança. Portanto, ele não só me deu a oportunidade de eu viajar, batalhar, conhecer montes de pessoas, inspirar outros a fazerem o mesmo que ele fez comigo, mas ele também me ajudou a ser uma pessoa melhor. E acho que a dança tem muito isso de importante, muitas vezes não temos noção dessa capacidade. Os meus, não vou dizer os piores, vou dizer os momentos menos positivos. Foi um momento, pá, se calhar dos momentos mais difíceis que eu tive, foi numa altura aqui em Lisboa que a cultura estava muito ativa, mesmo muito ativa. Houve uma pessoa que se chama, o DJ Kamala, organizou uma competição que se chamava-se Sweet Playgrounds. E a competição consistia em cruz de 3x3, all styles, e todas as semanas batalhavam. E era um campeonato, ou seja, não era uma battle só de um dia, era um campeonato. Na primeira entrada da primeira battle do primeiro dia, ele lesionou-me no joelho. Lesionou-me no joelho, fiz ruptura do ligamento cruzado e de 2 meniscos. Na altura estava a representar os Jukebox com o Vasco e com o Gonçalo Cabral. E tive que ser operado. Fiquei 6 meses de cama, engordei bastante, mesmo, porque no break é muito importante tu manteres o teu peso. E tive uma recuperação do joelho muito longa, para aí tive 1 ano e meio a recuperar o joelho e só depois é que voltei a dançar. Isso foi um momento se calhar menos positivo. Positivos são todos. Lembro-me de sessões de jams que fazia com os 12 Macacos, com os Butterfly Soul Flow, quando ia ao Porto estava constantemente com os Gaelin Roots, imensas viagens fiz para a França, para a Espanha, todos os espetáculos que fiz, mas momento positivo até foi há pouco tempo. Há 2 anos atrás, nem estávamos a treinar bem, então eu, o Musha, o Wilson, o Lil Hill, o Fat e o Gabs decidimos entrar na World Battle, sem treinarmos assim, cotas mesmo, mas cotas ao ponto que chegámos à Battle com bebês ao colo, porque o Gabs levou a filha dele. Então imagina uma série de b-boys já assim meio cotas, já tipo quase a necessitarem voltar em todas as articulações, com uma mala com fraldas e biberons e um bebê no colo e entrar na battle mesmo com aquele cenário. Isso foi das melhores cenas porque tivemos um fim de semana que foi um convívio muito bom. Eu acho que os objetivos que tu tens enquanto bailarino vão evoluindo contigo, não é? Se falasses comigo há uns 10 anos atrás, o que eu queria era competir. Ponto. Competir, ser o melhor, ganhar, era um objetivo.
após a lesão eu tive que pensar um bocadinho na minha vida. Porquê? Porque o corpo já não respondia da mesma forma e tu, por mais que queiras, por mais que a tua mente queira, o teu corpo não acompanha. E tu podes treinar muito, ok? A situação é que vai passando o tempo e há outras coisas na vida que tu também queres. E os meus objetivos hoje são deixar um legado, que eu acho que é o mais importante na nossa cultura. Eu sinto muito orgulho, por exemplo, estão aqui duas pessoas de quem eu sinto mesmo muito orgulho. O Wilson foi dos meus primeiros alunos e é muito bom tu olhares e entenderes que a pessoa que estava a fazer as tuas aulas não estava a fazer só por curtir, estava a fazer porque estava a entender que aquilo podia ser uma ferramenta para a vida dele, podia ser uma construção que ele podia fazer o resto da vida. E então tu olhas e vês que ele vai para o Dubai, vai para o Kuwait, está em battles, dá workshops, está a dar aulas, aliás está a dar aulas no sítio onde ele teve aulas. E isso é muito fixe. Depois, por exemplo, tens outro exemplo que é o Musha, que veio da Venezuela e mal sabia fazer top rock e hoje em dia é uma máquina. Tens que fazer com o bounce. Temos aqui o B-Boy Wilson. Eu normalmente demorava sempre algum tempo até conseguir falar com as pessoas, até conseguir abrir com as pessoas. E lembro-me, acho que foi a primeira semana de todas, porque ele vive basicamente no mesmo sítio que eu, desde Miratejo. Então ele deu um belé para casa e no carro, isto foi o cenário dele, tipo olhar para o lado e para o carro e fala! Eu comecei a dançar e acho que nem um mês tinha passado e ele tinha estes vibes bem random, que é tipo, liga, estás a fazer o quê? Estou em casa, 10! E fazia isto 50 mil vezes. E no primeiro mês de aulas foi tipo, estás a fazer o quê? Estou em casa, 10! E agarrou em mim e à Pires, que era uma colega nossa também. E... que é grande bailarina contemporânea. Exatamente. E levou-nos lá a casa e meteu o filme da Freshest Kids e a IB em 2009, foi o primeiro evento que eu vi de dança. E ele basicamente sentou-se ali o dia inteiro, fazia pausas no filme, explicava a história, as origens, de onde é que veio, quem é que eram as pessoas, o porquê, tudo. E a IB começava a falar dos b-boys, explicar mais ou menos porque é que uma entrada era melhor que a outra, começar a explicar o motivo de cada coisa, ou seja, perceber melhor a dança em vez de só chegar e estar ali. Ok, estás a dançar, estás a fazer o quê? Porque deu essa parte teórica toda. O quê, o porquê, a origem, tudo. E acho que isso é importante. E isso foi uma coisa que influenciou bastante. O porquê de uma cruz ser importante. Eu, por exemplo, comecei a dançar e é aqui que tu vês a importância de uma cruz. Ele tinha a cruz dele que era os 12 macacos. E sem eles me conhecerem pessoalmente, eles sabiam que eu era aluno dele. A primeira battle que eu fiz, o Chicano, foi a primeira vez que eu vi, numa battle, estava do outro lado e sabia que eu era aluno dele e começou a puxar por mim, sem sequer me conhecer. Só sabia, ele é aluno do Weber, ok, bora puxar pelo pulo. Tínhamos o Lil Hill também, treinava connosco lá nos Next. A primeira battle que eu fui também esteve lá, a puxar por mim. E tu, mesmo não conhecendo as pessoas, tu sentes a cultura, que é bora puxar uns pelos outros, a partilha. É aluno de um dos meus amigos, eu vou puxar por ele, mesmo não conhecendo, eu vou puxar. É levar a cultura para cima e isso acho que é uma coisa muito importante e tu sentes isso. A minha entrada nos 12 macacos foi muito interessante. Os Anti-Gravity acabaram, desistiram todos de dançar e eu continuei sozinho. Estava a treinar sozinho durante um ano e foi em Peniche. Peniche havia uma battle, que era a única battle no país que era de 1 para 1. E eu fui sozinho, peguei no carro, não tinha crew, fui sozinho. E estava lá a boa da malta de Lisboa. E foi interessante porque ao longo da battle eu fui avançando na competição, mas o que é que aconteceu? Ao longo da competição, eu não tendo crew, a malta de Lisboa foi-me apoiando. E foi muito fixe. É muito interessante tu ires para uma battle sem expectativas, ires avançando e quando olhas para trás tu tens o pessoal da tua cidade e de vários grupos diferentes. Tinhas as Butterflies of Flow, tinhas os In Motion, tinhas os 12 macacos atrás de ti e a apoiarem-te, porque tu não tinhas crew.
No final dessa competição, o Mastyle e o Alex vieram falar comigo, vieram-me dar props pela competição que fiz, pelo desempenho que tive, e perguntaram com quem é que eu estava a treinar. Eu disse, perguntaram-me pelas pessoas do grupo. Eu disse, não, desistiram todos, tipo, só estou eu. Eu disse, então, a partir de agora, queres treinar connosco. A situação é que eu era de Miratejo, eram da Zona J, e eu não tinha carro. Reparem, o que a definição de cru é, se tu tomas como objetivo pertencer a um grupo porque tu queres beber daquele knowledge e queres beber daquela experiência e queres partilhar experiências com aquela malta, tu fazes o necessário. E o necessário muitas vezes era 10 euros de transportes. E hoje em dia, se calhar 10 euros é fácil, mas na altura eu não trabalhava, eu era estudante. Então havia que arranjar 10 euros e aí tornas-te criativo. E isto são as aprendizagens que tu tinhas antigamente quando querias pertencer a uma crew. Era o esforço de estar presente. Eu fui o B-Boy Muxa e convidei-os para eles estarem comigo nesta entrevista porque são pessoas muito importantes no meu desenvolvimento como B-Boy e como bailarina e como pessoa. Uma das pessoas que me influenciou desde que cheguei, acho que estou a falar com ela agora, que és tu. Não vou chorar, mas na verdade sim, porque quando cheguei a Portugal primeiro não falava o idioma e Lucas foi uma das pessoas com que eu estive a conversar em portunhol, ou seja, o que for. Gestos que eu fiz. Linguagem gestual para poder perguntar se podia treinar e se pagava para poder treinar. O Lucas é uma dessas pessoas porque acho que me ajudou muito, influenciou muito o meu percurso a nível de dança, de criatividade, de conhecer pessoas e graças a ele acho que consegui ter noção do que é mais a parte da dança, além de... Quer dizer, quando cheguei só queria fazer power moves e tricks e cenas e não fazia fogor e toque rock nem nada, só rebolava no chão porque queria ser tipo um Blade Blade. Um Beyblade. Lucas, Sim, um b-boy que seja a tua inspiração em Portugal. 3 b-boys que me inspiraram, pode ser? É isso? Primeiro de todos, sem dúvida, Mastyle. Sem dúvida. Mais tarde. 2, o Júlio Nac. E 3, porque na altura que eu era dos Anti-Gravity, eu quicava-me bué com este gajo. O Zimus, o Ulisses dos 12 Macacos. O gajo tinha um style assustador, dançava muito bem no beat, mesmo, ele dançava mesmo na música. Pá, eu queria arrebentar com ele. Então, e na realidade, depois até ficámos na mesma crew e rimos N vezes por causa desta coisa. Summer Camp é um evento bem importante. Desculpem, eu tenho que falar sobre... Como é que eu me esqueci disto? A Vanessa, que iniciou... A Vanessa e a Sara, E o Tariq. e o Tariq, essa malta, iniciaram, ou seja, os da Scam, com o olha o Walter, epá, Walter. o Walter, meu irmão. Yeah, essa malta iniciou... Calma, o pessoal não fiquem chateados se Pá, vamos lembrando, há muitas tipo, pessoas que a gente não... Vamos lembrar. O Dance Summer Camp é um evento super importante no desenvolvimento da cultura. Yeah. Mas bem importante. Aliás, a Vanessa és a maior? A Vanessa não teve consciência do que estava a construir. Não, eu não faço isso. O Dance Summer Camp tornou-se um evento obrigatório. Porquê? Porque tu juntas a malta toda de vários estilos num só evento que é longo. Ou seja, não é um dia, não são 2 dias. Todo o país. De todo o país. E não só, tu convives, tu partilhas e não é a dança. Yeah. É o convívio que tu tens para além da dança. Foi dos eventos, ou é dos eventos, que contribui mais para a união de todos os bailarinos de todos os estilos do país inteiro. Yep. Sem dúvida. E começou com mais uma vez, começou com uma coisa pequenina, muito pequenina. Se falamos de Dance Summer Camp, tens de falar da Roberta. A Roberta foi o... Acho que o Max é uma pessoa muito inteligente. Ele conseguiu traçar eventos, conseguiu traçar b-boys de fora. É uma escala fazer evoluir as assustadora. pessoas. E pá, sem dúvida, se ele não tivesse, desculpem a expressão, ele colocou-os no sítio e fez. Sem qualquer tipo de... Ou
Ou seja, obviamente deve ter receios e deve ter tido medos, mas fê-lo na mesma. E acredito que deve ter passado os momentos complicados para aquele evento era enorme. Imagino a logística das primeiras Aero Battles. E graças a um indivíduo e a força de vontade dele fazer as coisas construírem, impulsionou toda uma cultura. Muito importante na nossa cultura foi a vinda do Laguete para Portugal. O Laguete mudou o jogo da realidade. Porquê? Porque ele vem e é um b-boy fortíssimo. Aliás, o Laguete, o Bruce, o Diogo ter evoluído assustadoramente. O Diogo Beast Mode, assustador. E eles, ou seja, a vinda deles para Portugal e formarem os Momentum também criou um wake-up call em muitas crews e em muitos b-boys. Porquê? Porque está difícil, o nível de repente, a fasquia passou de X para X ao quadrado ou ao cubo, não é? Acho que ele trouxe muita influência. Ah pá, sem dúvida. Ele meteu o game muito alto. Nós de antes tínhamos uma battle tipo a cada 6 meses. Então tu treinavas para aquela battle e aquela battle era um convívio, era quase tu vês malta do Porto, malta de todo o país. Aliás, eu lembro-me que uma vez os Gaelin Roots vieram cá abaixo para uma cena do Euro e eles iam fazer uma exibição e os dois macacos foram para fazermos uma jam e fazermos uma cypher, uma battle. Ou seja, como não havia tantos eventos, o clubbing era muito mais forte. Hoje em dia há tantos eventos, o que é muito positivo, muito positivo. A situação é que eu sinto que tem que haver mais coordenação entre as organizações dos eventos. Sinto que a nossa cultura é só uma questão de estudo, porque repara, nós estamos num momento muito interessante na cultura do hip-hop português. Porquê? Porque tu tens pessoas a voltarem a Portugal como o Júlio Nato, que são OGs, são mesmo pessoas que impulsionaram o movimento aqui. Tens malta dos 12 Macacos, que apesar de não estar tão ativa na cultura, tem montes de knowledge, montes de knowledge. E então é só tu conheceres a história do teu país, estás a ver? Porquê? Porque até as coisas que correram mal serviram para a evolução de alguma forma, entendes? Eu não mudava nada, sinceramente. Eu acho que acima de tudo, quem começa a dançar, acho que deve estudar primeiro a história. Ou seja, tu inicias um estilo em Portugal, mas estás mais preocupado com saber a história das pessoas de fora. E muitas vezes tu chegas a uma battle e não é que tenhas que ter algum tipo, não há uma hierarquia, mas tem que haver muito respeito. Tens de ter respeito, porque há pessoas que contribuíram muito para a cultura e que hoje em dia contribuem de formas diferentes. Eu acho que a primeira coisa que tu deves fazer como nova geração é estudar a história da cultura no país e as pessoas que foram referência, as pessoas que impulsionaram de alguma forma. Depois é respeitar o processo. Ou seja, quando tu começas a dançar e começas a ter hype e começas a sentir a dança no coração e queres reconhecimento por aquilo que estás a construir, há muita pressa nas competições e não entendes que qualquer derrota, qualquer segundo, terceiro, quarto, quinto lugar faz parte do processo. E estou a falar nisto porque em algumas battles as decisões dos júris muitas vezes são contestadas sem haver uma compreensão ou uma tentativa de compreensão há uma reação. Ou seja, quando tu reages sem ponderares o que é que estás a fazer, estás a esquecer que aquela pessoa se calhar já viu mais dança do que tu já dançaste. Depois a seguir é treinar, é tudo uma questão de prioridades. Não tem a ver com tempo, não tem a ver com... é treinar, mas treinar com cabeça. Muitas vezes
falo contra mim, porque nós no início treinávamos mal, muito mal, o break. A informação não era tanta. Hoje em dia tu tens informação boa e fidedigna, tens é que filtrar. Pessoas importantes. Tens o Mastyle, o Mac, o J-Rock, por acaso está ali atrás. Já agora, props para a Montanha Lisboa e para o DJ Glue e para a Diana, por nos deixarem filmar aqui a entrevista. A nível de força female, tens a Pini, tens a Leo, tens a Lúcia, que para mim são referências também. Elas foram essenciais no meu desenvolvimento como b-boy. As Butterfly Soul Flow, fortíssimas, tanto só na dança, não só na dança, desculpem, mas também a nível de DJing. Pá, super máquinas a impulsionar montes de jams. Se eu não disser alguém, não fiquem chateados, o que eu quero dizer toda a gente. Mais referência à imagem sul, tens por exemplo a Lara Alves, que impulsionou bastante o movimento de dança urbana lá. Vou passar para o Porto. Tens Júlio Nato, tens Pegasus. São pessoas que dinamizaram muitas danças urbanas lá. Muito. Quando não havia condições, ok? Eles faziam as coisas acontecer. Lembro-me de montes de jams no Art Club, montes de jams no Number One. Aliás, a primeira vez que eu batalhei com os Gaelin Roots foi num campeonato de São João da Madeira. Porque o break, havia tão poucas crews na altura que o break não conseguia ter um campeonato tipo de cruz, porque não havia tantas, então nós éramos tipo um sideshow de uma competição coreográfica, tipo. E foi muito fixe, foi a primeira vez que vi os Gaelin Roots, máquinas, lembro-me do Paulinho, o Lil Hill, Bruninho, mas grandes máquinas, ganda cru, e ainda bem que estão a voltar para Portugal. Isto são tudo referências, são tipo, tudo pessoas que se te sentares meia hora com eles, tu não só entendes a cultura como tu estás lá, eles vão-te passar a visão deles, vão-te passar a opinião deles. Depois a partir daí tu constróis a tua, obviamente, mas é diferente. Tu sentaste meia hora com uma pessoa que ainda está a contribuir para a cultura de alguma forma, é muito bom. E levas o teu knowledge, levas a tua consciência também. Depois tens outras pessoas, como por exemplo, pessoas de uma geração mais recente, mas que hoje em dia têm um nível assustador. Falo do Vasco Alves, por exemplo, é assustador. A evolução que ele teve quando sai dos MG Blues e agarra as coisas a sério, cria montes de projetos, evolui com bailarino, vai para fora, depois leva uma carefada de pessoas com talento, tem um Cesarinho, tens um Silvio, um Fausto, os Gêmeos, o Gonçalo e o André, o Speedy, o Fett, junta ali uma elite de dança assustadora. Por isso é que eu digo, nós temos um talento assustador e acho que estamos numa fase muito boa e podes ver isso com os resultados que as pessoas têm tido. Porquê? Porque os bailarinos que começaram a dançar há 10 anos atrás hoje são bailarinos maduros, ou seja, já têm uma consciência corporal, uma consciência de movimento muito alta. Então tu chegas a uma competição e tu danças como se estivesse a respirar e é natural que tenhas esses resultados. Houve um momento, eu lesionei-me à volta, naquela competição foi em novembro e fui operado dia 30 de dezembro desse ano. Ou seja, eu passei a passagem de ano no hospital. E houve um momento naquela noite que eu pensei em desistir da dança. Porque o meu cirurgião, quem me operou, disse que eu não ia voltar a dançar, não tinha capacidade disso. E se calhar foi o momento mais decisivo ali. E quando eu saí do hospital, uma das pessoas que me ajudou bastante na recuperação do joelho foi o Álvaro, um dos diretores da Jazz, porque eu estava lá a dar aulas e eu disse: Álvaro, não estou minimamente capaz de dar aulas, infelizmente não vou continuar. E ele disse-me: não, tranquilo, eu arranjo-te um fisioterapeuta, vais fazer fisioterapia na academia, que é o ginásio ao lado da Jazz, e vais recuperar esse joelho. Vou-te meter uma das pessoas melhores, que é o Miguel, grande fisioterapeuta. E durante 6 meses chorava babo e ranho porque ele não estava-se literalmente a marimbar para mim. Ele dizia assim: queres recuperar? Então faz. E foram 6 meses muito complicados. E isto tudo para dizer
isto tudo para dizer que muitas vezes as pessoas olham para ti, olham para alguém e veem o resultado, veem aquilo que a pessoa é. E muitas vezes o processo que é feito em privado não aparece. Pergunta pelo processo dessa pessoa. Acho que é assim que a conheces. Daqui a 10 anos vejo-me, se calhar, a organizar eventos. Está dentro dos meus planos. Gostava também de criar oportunidades aos bailarinos para irem lá para fora. Malta que se calhar tem muito talento, mas não tem a capacidade financeira. Daqui a 10 anos eu gostava de ser, se calhar... Eu sinto que fiz alguma parte de manter a dança viva na margem sul, por exemplo. Aliás, a maior parte das pessoas que dá aulas de break na margem sul foram meus alunos. Mas eu gostava de ser alguém... Sinceramente, daqui a 10 anos, eu gostava que houvesse alguém a falar, como eu falo com muito orgulho do Mastyle, ou do Júlio Nato, ou do Alex. Dizer, pá, o Lucas até fez umas cenas fixes e tal. É deixar o legado, como eu disse há pouco. Daqui a 10 anos eu gostava que aquilo que eu contribuísse aqui no mundo para a cultura e para as pessoas fosse algo de valor mesmo.